Meus queridos irmãos, que Jesus nos envolva em carinho e ternura para que nós possamos desenvolver a nossa tarefa desta noite. De maneiras que estejamos nós na condição de encarnados ou desencarnados, nos sintamos mais uma vez na nossa casa do coração. Vamos fazer a nossa prece, em seguida uma leitura introdutória para que possamos passar a palavra à expositora da noite. Mestre querido, que ilumina nossas vidas, reunidos mais uma vez, em Teu nome estamos. E aprendemos que o Teu coração tem nos dito que o que tem realmente o que importa para todos nós é a qualidade das nossas intenções. E sem dúvida, Senhor, lês nos nossos corações que elas são as melhores possíveis. Portanto, se te aprouver, envolve-nos ainda mais em harmonia e em paz para que possamos lograr êxito na nossa tarefa. A partir deste instante, se conosco, nos permita também andar contigo para todo sempre. Que assim seja, Senhor. A nossa expositora é a nossa querida Luciana de Mello Brondani, que reencarnou nessa existência no Rio de Janeiro, em 1965. Vinculou-se à doutrina espírita em 2009 e está mais afeta à Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, onde é tarefeira desta mesma sociedade. Ela é expositora, tanto da regional quanto da CEPAL, e também coordena grupo de estudos naquela sociedade. A nossa Luciana é professora. E como todos sabem, a doutrina espírita não discrimina ninguém, mas tem uma certa predileção por pedagogos, orientadores educacionais, professores, né? Porque a doutrina é eminentemente pedagógica, sem discriminar quem quer que seja. Mas esse tipo de profissão realmente ajuda muito, sem sombra de dúvida. A nossa Luciana vai abordar hoje a temática da felicidade na visão espírita. E nós encontramos aqui na Psicologia da Gratidão, obra da benfeitora Joana de Ângeles, algo que vai ao encontro da sua proposição. Sonhos de felicidade e significado existencial. Conquistas e projetos de felicidade têm início no campo mental. Razão porque a mente desempenha papel de alta relevância na construção dos valores humanos e do significado existencial. É necessário sonhar, a fim de que as inspirações defluentes do amor possam transformar-se em realidade, enriquecendo a vida de atos dignificantes e saudáveis. A conquista da felicidade depende de como se espera ser feliz, de quais os fatores que a proporcionam, da mais eficiente maneira de alcançá-la. Desde que não se trate de alguma aspiração do que é efêmero, e logo se transforma, alterando completamente o seu sentido. É válido que o ser humano anele pela harmonia interior, pela aquisição do que lhe é necessário, a uma existência honrada, desde o alimento que o nutre, às questões referentes à educação, à saúde, ao trabalho, ao repouso, mas também ao cultivo dos ideais de beleza, que enriquece o espírito de estímulos para o prosseguimento das lutas edificantes. A felicidade na visão espírita. E a partir de agora nós vamos ver a nossa Luciana nos conduzir a uma reflexão muito importante em relação a essa temática a qual buscamos nos vincular tanto. Portanto, vamos ouvi-la. Boa noite, minhas amigas e meus amigos espíritas unidos no mesmo ideal. Que Jesus nos abençoe com sua paz e sua luz. Espero que seja uma reflexão muito benéfica, muito iluminativa a todos.
Mas para que isso aconteça, devemos vibrar o amor entre nós e entre a palestrante, para que tenha ressonância em nossos corações a mensagem. Estendo também o meu carinho e o meu apreço a todos os trabalhadores da casa, que bondosamente e incansavelmente realizam suas tarefas aqui, doando o que eles têm de melhor, o amor que brota do fundo dos seus corações. E agradeço também as palavras carinhosas do nosso querido irmão espírita, Paulo Vanin. Vamos voltar um pouquinho no tempo de Chico Xavier. Chico Xavier foi convidado a visitar uma pequena casinha no interior de São Paulo. E ele pediu que não divulgassem, pois a casa era tão pequena, ele ficou preocupado na acomodação daquelas pessoas. Mas acontece que o coração fala mais alto, o coração bate forte, como aqui na Sociedade Espírita A Caminho da Luz. Com certeza, todos nós contaríamos em segredo aos outros. E quando Chico chegou, a casa estava tão lotada que tinha gente até pela janela. E ele disse assim: mas que bom, então quer dizer que estamos todos com saudade de Jesus. E nós aqui num grupo bem pequeno, mas com certeza com muita saudade de Jesus. Vamos então nessa noite resgatar este Cristo interno que está tão perto de nós e que quer que sejamos muito felizes. A proposta de hoje é a felicidade na visão espírita. Estamos vendo Chico Xavier cumprimentando uma idosa, crianças, com aquela alegria que vem do fundo do seu coração, como Jesus faria, não é verdade? E a frase-chave que nos motivou para hoje é de Divaldo Pereira Franco. Quando nós começarmos a tornar a terra digna de viver, o reino de Deus estará entre nós. Ninguém diria, em sã consciência, que não deseja ser feliz, não é verdade? Todos procuram nos mais variados lugares e nas mais diferentes formas. Então aqui mostra o que a maioria das pessoas pensam, ou um grupo de pessoas pensam, que quando eu tiver muito dinheiro, uma quantidade enorme de dinheiro, eu vou passar virando o mundo, em hotéis 5 estrelas, ter carrões, iates, mansões, coisas materiais. Onde está a felicidade? E aparece uma interrogação gigante, uma carinha vesguinha e várias interrogações pequenininhas. Eu sou feliz? Eu faço os outros felizes? Onde está essa felicidade? Qual a receita da verdadeira felicidade? Vemos então esse bonequinho numa praia, inspirador. Será que tem uma receita pronta para a felicidade? Vamos voltar um pouquinho no tempo dos bancos escolares, onde estudamos a poesia de Manuel Bandeira. Quem já não ouviu falar? Vou-me embora para Passárgada. Passárgada significa Campo dos Persas, lugar fabuloso, onde as paisagens naturais são maravilhosas. Então Manuel Bandeira, este poeta, fez essa poesia num momento em que ele estava doente, com profunda depressão. Ele não estava bem, então ele fez essa poesia. Vou-me embora para Passárgada, para esse lugar fabuloso. Lá sou amigo do rei, lá eu sou amigo do poderoso, né? Lá tenho a mulher que eu quero, aquela vida fútil, sem compromissos. Aqui eu não sou feliz, porque aqui ele vive se lamentando, se torturando,
ele está à beira do caminho, ele está cego de espírito, porque muitas vezes vemos, mas não enxergamos. Não enxergamos com os olhos do coração. Lá farei ginástica, andarei de bicicleta, tomarei banhos de mar e quando estiver cansado, deito à beira de um rio. Como assim? O lugar não é fabuloso? É de se pensar, né? E a poesia se vai, mas para nós já dá para refletirmos. Vemos dois mundos, o mundo real que ele vive, que é só lamentação, que é só tortura, que é só doença, porque ele não muda de conduta, tudo é ruim para ele. E o mundo imaginário, o mundo dos sonhos, né? Porque lá é maravilhoso, lá ele não tem compromisso, lá ele é feliz, lá ele é amigo do rei, do poderoso. Será que essa é a melhor receita para a nossa felicidade? Diante de um obstáculo e de uma doença, vamos ficar sonhando com este mundo que não existe? Qual será a nossa atitude? A felicidade está nos títulos acadêmicos? Então, muitas pessoas pensam que quanto mais graduação, quanto mais eu tiver uma posição rentável, que ganhe bem, como ministro, como desembargador, aí eu sou feliz. Nós estamos comentando de grupos de pessoas, como alguns pensam. Dinheiro compra a felicidade? Vemos duas imagens. O primeiro de um homem muito rico, deitado numa rede de dinheiro, que só estala os seus dedos e compra as coisas materiais. E o segundo, o tio Patinhas, aquele acumulador de dinheiro. Quem já não leu os seus gibis? Que ele acumulava o dinheiro, faltava para ele e para os sobrinhos, mas o importante era acumular o dinheiro. Aí me lembra a fala de duas primas bem humildes, onde uma comenta com a outra. E aí, prima, como está a poupança? Cada vez melhor. Mas como assim? Como é que você consegue acumular esse dinheiro? Nós não temos nem para nós. Prima, o importante é a poupança. Então tem pessoas que só são felizes guardando dinheiro. E tem outras que querem ter tanto dinheiro que no instalar de dedos conseguem tudo. Coisas materiais. Que carinha assustadora, não? Então aqui, o que diz a pergunta? Será que apenas os poderosos são felizes? Mostra aquele grupo de pessoas que consegue tudo, com a força física, com a escravidão das pessoas, com o contrabando, com o tráfico, com a corrupção. Todas as más inclinações estão neste grupo de pessoas. É o poder pelo poder. E a próxima pergunta? Será que ganhando na loteria serei a pessoa mais feliz do mundo? Aí vem uma fala de Divaldo em suas palestras. Eu fico tão triste ao ver que as pessoas comentam que quando elas ganharem na loteria, quando elas tiverem muito dinheiro, aí elas poderão ajudar alguém. Lamentável. Novamente, estão cegos de espírito, porque aqui na casa espírita, aqui na sociedade espírita, a caminho da luz, nós temos muito a dar. Temos o atendimento fraterno, os passes, a água magnetizada, os estudos doutrinários, as palestras, os livros que nós compramos para tê-los em casa, a biblioteca que contém os livros gratuitamente, CDs, DVDs, tudo para o nosso crescimento, para o nosso progresso espiritual.
E as pessoas, como já dizia a Madre Teresa de Calcutá, elas precisam de alimento, mas precisam de amizade. Então, muitas vezes, você pode doar um sorriso, você pode doar um abraço, você pode doar uma palavra. O que você tem de bom? Quais são os seus talentos? Já que a situação financeira o impede. Tendo toda a tecnologia lançada no mercado e todas as roupas de grifes famosas, serei a pessoa mais feliz do mundo? Vemos duas imagens. A primeira de um rapaz desesperado pela tecnologia. O produto nem foi lançado no mercado e o indivíduo já está sonhando em possuí-lo. Tudo que é top de linha, ele tem que ter. Porque se o outro tem, eu tenho que ter também, né? Ele não avalia se aquilo ali é importante para ele ou não. Claro, nós aqui estamos precisando de um microfone, de um notebook, de um multimídia. Cabe a nós vermos o que é importante para nós ou não. E o que me chama a atenção há pouco tempo no programa de Ana Maria Braga, o óculos computadorizado, o Google Glass. Então, é muito importante. O mouse aqui assim, né? Se fulano tem, é muito importante eu ter, e até mais que um, né? Quanto mais, melhor. Aí eu estou almoçando com a minha família, e eu não sei se eu já estou sendo filmada, se eu já estou nas redes sociais, e a minha privacidade onde anda? Claro, cabe a cada um decidir o que é melhor para si. Cada um tem a sua visão, a sua conotação. Outra reportagem que me chamou também a atenção, crianças de 1 ano e meio, que não ficam sem o iPad. iPad é a marca, né? Tablet, né? As mãozinhas giram escolhendo os aplicativos, os joguinhos. E eles não têm tempo para nada. Eles não têm tempo para ler, para brincar, nem para ouvir uma história de Jesus. Porque para os pais é muito cômodo, né? É uma educação pronta, é muito bom, eles ficam quietinhos. Não precisa se preocupar com a educação, mas um dia seremos cobrados. O que fizestes com os filhos a que te demos a guarda, né? É de se pensar. Nesta outra imagem, vemos essa moça tão feliz chamando o seu carregador pela quantidade enorme de compras que ela fez, né? Quantidade de sacolas, porque a pessoa hoje está estressada, é chique dizer, eu vou para o shopping, né? Eu preciso gastar. Então, se a Giovanna Antonelli tem aquele vestido, aquele esmalte, aquele sapato, eu tenho que ter muitos daqueles, né? E assim vai. Se o Fábio Júnior tem um terno, um sapato, uma camisa, o meu marido também tem que ter. É aquele consumismo exacerbado, exagerado. E aqui nós estamos vendo um adulto desesperado com a tecnologia. Mas as crianças de 1 ano e meio choram se o pai ou a mãe tira o tablet ou o celular. Não vivem mais sem o tablet. É de se pensar. Agora sim, vamos aprofundar mais sobre a nossa doutrina. Como já disse Divaldo Pereira Franco, o grande desafio da criatura humana é a própria criatura humana, ou seja, o nosso grande desafio somos nós mesmos, nosso autoconhecimento. Quando vamos despertar para isso? E vemos esse rapaz pensando numa pedra, num pôr do sol, no mar. Já diziam os sábios na antiguidade, conhece-te a ti mesmo, esta é a chave.
da verdadeira felicidade. Então, hoje, a mídia nos ensina a sabermos dos outros, o que o outro veste, onde o outro está, com quem ele está. Mas eu não olho para mim, eu não me conheço. Isso é tão real que se alguém apontar uma falha do meu filho, eu vou dizer, o meu filho? Já em tom agressivo, pulando naquela pessoa? Se alguém apontar uma falha da minha mãe, eu também vou pular em cima da pessoa agressivamente, dizendo a minha mãe? Ou eu vou voltar no tempo e lembrar de Jesus lá na sinagoga, com a multidão, onde alguém diz assim, sua mãe e seus irmãos estão lá. Minha mãe e meus irmãos são todos vocês. É de se pensarmos. E nós, o que estamos fazendo de nossas vidas aqui na Terra? Então, é importante fazermos o bem. É muito importante fazermos o bem. Lembramos que se eu vou fazer um esporte e o meu time perde, eu preciso agredir o outro time com palavrões ou com a força física? Ou eu vou ver o benefício que aquele esporte está fazendo para mim? A confraternização com os meus amigos? Se eu vou comer, eu preciso ir até o fundo daquela panela me empanturrando? Ou eu vou comer o necessário? Se eu vou brincar com alguém, eu vou ver o defeitinho físico e constranger aquela pessoa com a minha brincadeira? Ou eu vou fazer uma brincadeira saudável? Por isso, é importante fazer o bem, é importante tomar uma decisão e fazermos as nossas próprias escolhas. Na sociedade, na rua, no trabalho, na escola, na casa, na sociedade espírita. Fazendo o bem todos os dias, até no pensamento. Gostaria de comentar uma passagem nossa, minha e do Alexandre, no início do nosso casamento. Nós morávamos no Quinta do Sol e nós tínhamos um pequeno colchão para doar, mas era muito bom porque nós precisávamos trocar por um sofazinho cama para receber as visitas. E nós pensamos assim, vamos vendê-lo? Não, nós queríamos doá-lo. Mas para quem estaria precisando daquele colchão? Estávamos os dois na janela conversando, quando apareceu um catador de papel. Nossa, descemos imediatamente. E aí, você tem interesse em ter um colchão ortopédico ou sabe de alguém que precisa? É um colchão muito bom. Ele se virou para nós e até nós levamos um susto. E disse assim, Jesus olhou para mim. Hoje eu vou dormir que nem o rei Salomão. Todos do prédio ficaram ouvindo ele gritando, hoje eu vou dormir como o rei Salomão. E para nós, um pequeno gesto, uma pequena atitude, mas que nos contaminou por muito tempo, nos contagiou com aquele amor, porque ele ficou muito feliz. Por isso, vamos fazer o bem desinteressadamente, porque o que a sociedade nos ensina? Ganhar vantagem em tudo. E o que nós estamos fazendo? Temos que pensar. Sabemos que não somos somente aparência material e física. O ser humano é pré-existente ao corpo e a ele sobrevive. Através desse conceito é que conseguimos entender nossos enigmas, as problemáticas do interrelacionamento, da dor e do desamor. E aqui, uma frase muito importante de Allan Kardec. O homem é um espírito encarnado em um corpo material.
O perispírito é o corpo semimaterial que une o espírito ao corpo material. Aí me lembra quando o médium Peixotinho desencarnou, sua esposa chamou os filhos e disse: venham aqui, vamos fazer uma prece ao seu pai, porque o passarinho se libertou da gaiola. E realmente é isso mesmo. O corpo, a gaiola é o corpo, o passarinho é o espírito. Temos uma tarefinha aqui na Terra a cumprir, e o nosso espírito só levará as coisas boas que fizermos. Estará marcado nesse espírito o que nós fizemos. É muito importante refletir sobre isso. Allan Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo que a felicidade não é deste mundo. Claro, já vimos que a felicidade absoluta é com Jesus, mas podemos hoje já começarmos a nossa felicidade, fazendo somente boas inclinações. Não quis ele afirmar que aqui é um vale de lágrimas, mas sim que este mundo é uma escola. E como toda escola, existe a disciplina. E quem não respeita essas disciplinas, precisa ser reeducado, repete de ano, no nosso caso, precisa voltar, reencarnar e começar. Recomeçar, reencarnar e recomeçar. Então entendemos que não é a escola primária matemática português, é a escola da alma, é a escola dos valores do reino de Deus. Então não podemos perder mais tempo, porque o tempo passa muito rápido. A dona de casa, por exemplo, ela precisa de um varal e dos prendedores para organizar as suas roupas. E nós espíritas, por exemplo, que ferramentas estamos usando para o nosso crescimento ético-moral? É de se pensar. Belíssima imagem que me lembra Jesus, nosso mestre, modelo e guia, nosso pedagogo do amor, que desceu aos primeiros degraus, porque esses degraus ele já galgou há muito tempo. E a sua humildade nos pegou pela mão e nos conduziu há mais de 2000 anos. Mas nós, muitas vezes, desperdiçamos esses ensinamentos. Por isso, precisamos da reencarnação. A felicidade tem uma conotação diferente para cada criatura, de acordo com o nível intelectual de cada um. Cada um vê a felicidade de uma forma. Vemos no início os materialistas, mas a visão espírita é bem diferente. Por estarmos a maioria ligados ao material, muitos condicionam a conquista da felicidade à aquisição de bens materiais. Então eles pensam que quanto mais bens materiais eles tiverem, mais eles são felizes. É aquele consumismo exacerbado, exagerado. Outros ancoram o sonho da felicidade na busca da fama. Então quem são os famosos? Roberto Carlos, Xuxa, Paula Fernandes. Então se eu for um deles, que eu tiver tanta fama assim, aí eu serei feliz. Do sucesso, do poder, os poderosos, os soberanos, né? E para outros, a felicidade está associada à inexistência de problemas. Então, eu não tenho problema, eu sou feliz. E a lista prossegue. Nós estamos aqui dando algumas ideias, algumas reflexões. Temos que lembrar que a vida não é um problema, é um desafio. Ela nos apresenta oportunidades de crescimento nos setores que mais necessitamos. Por detrás dos problemas existem lições, desafios, tarefas, e a grande ventura tomará conta de nós
quando nós vencermos os obstáculos que a vida nos apresenta. Então é um caminho que nós temos que percorrer. E aí, nós ficaremos à beira do caminho nos lamentando, nos torturando como o poeta? Sonharemos com um mundo melhor? Ou continuaremos com os ensinamentos de Jesus, com determinação, fé, coragem? Nós temos o livre-arbítrio, a livre escolha. Eu posso escolher este ou aquele caminho. Qual será a minha decisão? Linda imagem. Lembremos-nos da felicidade de Francisco de Assis, conquistada na humildade, na pobreza e no serviço ao próximo. O santo da humildade era moço rico, mas vivia amargurado na riqueza que possuía. Só encontrou a paz depois que se entregou à riqueza do espírito. Então, essa paz de espírito, ele só encontrou cuidando dos aflitos, dos doentes, dos necessitados, dos animais. Porque ele tinha uma família com uma condição muito boa, mas ele não era feliz, o espírito dele não era feliz, ele precisava desse equilíbrio, desse amor no coração. E ele só encontrou isso se dedicando ao próximo. E agora eu vou ler a pequena oração dele, que muitas vezes eu estou em casa, estou lendo ou estou cantando, porque é uma música também. Vamos refletir. Ó Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Eu estou sendo instrumento de vossa paz? Para mim, para as outras pessoas? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Bom para refletirmos. Não nos esqueçamos de Paulo de Tarso, que na condição de Saulo era infeliz, mas voltou a viver após o célebre encontro à felicidade pessoal. Então, lembrando o Saulo, ele perseguia os cristãos. Resumidamente, um certo dia nas ruas de Damasco, um clarão muito forte apareceu. E ele disse: "Quem é, Senhor?" "Sou eu, Jesus, a quem você tanto persegue." Os dois conversaram, passou-se muito tempo, ele mudou radicalmente a sua vida. Ele começou a ter compaixão pelas pessoas, pelo semelhante. Ele se transformou, ele fez a reforma íntima e começou a pregar o cristianismo. E depois ele foi conhecido como Paulo de Tarso, apóstolo Paulo de Tarso. Gandhi encontrou a sua felicidade na luta pela paz. Madre Teresa e Irmã Dulce, apesar dos inúmeros padecimentos que sofreram, conseguiram encontrar a felicidade na felicidade que podiam proporcionar aos desvalidos do caminho. Então, elas só eram felizes fazendo os outros felizes, ajudando os pobres, os doentes, nas obras sociais, doando o que elas tinham de melhor. E essa frase de Mahatma Gandhi, muito importante para nós: o fraco nunca pode perdoar,
o fraco de espírito. Perdão é um atributo dos fortes de espírito. Só que esse perdão não é da boca para fora, é do coração. Como esquecer a permanente alegria de Chico Xavier? E os problemas na vida não lhe faltaram. Lembramos, Chico Xavier, sua mãe desencarnou muito cedo e a sua mediunidade também aflorou pelos 5 anos aproximadamente. E ele conversava com sua mãe e ela dizia: calma, Chico, tudo vai passar. Ele ouvia. Só que ele foi criado por uma madrinha muito má, porque ele tinha muitos irmãos. E essa madrinha batia muito nele, furava sua barriga com garfos, torturava mesmo, porque ela não aceitava que ele falasse com espíritos. Então a vida dele já foi bem tumultuada lá no início, mas ele sempre com aquela alegria de viver e tantos ensinamentos que nos deixou. Divaldo Pereira Franco, outro exemplo de felicidade, por fazer outros felizes dias. Quando nós começarmos a tornar a terra digna de viver, o reino de Deus estará entre nós. Portanto, a felicidade nós a encontraremos na harmonização, no amor verdadeiro, na renúncia e no desprendimento. Nós a encontraremos ainda dedicando-nos aos que sofrem, procurando amenizar-lhes as dores. Então, um grande exemplo dele, além dos livros psicografados, A Mansão do Caminho. Belíssima imagem de 2 médiuns. E o primeiro, Chico Xavier, que já desencarnou, mas que deixou mais de 400 livros psicografados para lermos. E o segundo, Divaldo Pereira Franco, que está conosco nas palestras, nos livros psicografados, mais de 200 livros. 2 cooperadores de Jesus, com o seu auxílio fraterno, auxiliando Jesus no seu rebanho. A felicidade não é deste mundo, mas começa aqui. Claro, novamente, a felicidade completa, sublime, somente com Jesus. Mas cabe a nós, seres inteligentes, descobrir a razão, na Terra a razão fundamental da nossa existência. Será que estamos aqui para curtir a vida de uma maneira banal ou imoral? Portanto, enquanto não buscarmos o enriquecimento moral e espiritual, tudo nos parecerá sem sentido ou significado, tornando nossas encarnações um desafio recheado de desencanto e aflição. Muitos ainda não despertaram, né? Não descobriram ainda esse caminho maravilhoso que é o da luz. Será que só os bens materiais nos fazem felizes? O que nos falta para estar com Jesus? O que nos falta para seguir Jesus? Buscando a felicidade em acontecimentos ou em algum bem material. E a felicidade não está fora de nós. Ela é, antes de tudo, um estado de espírito. Então, ela está dentro do nosso coração. Cabe a nós buscarmos esse equilíbrio. Ser feliz é a nossa atitude diante da tarefa que viemos fazer na Terra, que é progredir espiritualmente e, de preferência, ajudando os outros. Temos aqui vários exemplos. Devemos buscar esses exemplos. Seremos felizes materialmente se nos contentarmos com o necessário para viver, superando as pressões da sociedade de consumo,
que com seu incrível agente, a propaganda, que está ali dia e noite induzindo a gente, né? Induz-nos a desejar o supérfluo, até aquelas coisas desnecessárias que a gente não precisa, e a consumir até mesmo o que é nocivo, o que é ruim para nós, como o fumo e as bebidas alcoólicas, né? Então, cabe a nós revermos, pensarmos, refletirmos o que é importante para a minha existência aqui na Terra. O que é importante para eu ser feliz? O que está faltando? A esse propósito, vale lembrar Diógenes, famoso filósofo grego, que demonstrava um absoluto desprezo pelas convenções sociais e pelos bens materiais, em obediência plena às leis da natureza. Então, esse filósofo, para ele, o interessante era quase nada, e somente a natureza, bens materiais nenhum. Proclamava que para ser feliz o homem deve libertar-se do supérfluo, tudo que é desnecessário, limitando-se ao essencial, que para ele era: andava descalço, vestia uma única túnica que ele possuía, dormia num tonel, e ele ficou muito conhecido em toda a Grécia, muito famoso, por ter tão poucos bens materiais. Certa feita, vi um garoto tomando água num riacho, a usar o côncavo das mãos. Então exultou o filósofo: aí está, esse menino acaba de ensinar-me que ainda tenho objetos desnecessários. Assim, ele dispensou a caneca que usava, passando a utilizar-se das mãos. Mas cabe a nós, né, revermos, pensarmos se precisa de uma caneca ou não. Belíssima imagem que nos leva a pensar: eu quero ser um riacho límpido ou quero ser um riacho poluído, que contamina os outros, que não tem vida, como uma cesta de maçãs. Uma maçã podre numa cesta contamina as outras, né? Eu quero ser uma maçã amiga dos outros. O que eu quero para a minha existência aqui na Terra? Alexandre o Grande, senhor todo-poderoso do seu tempo, curioso por conhecer aquele homem singular e desejando testar seu famoso desprendimento, aproximou-se dele em uma manhã fria de inverno, quando Diógenes aquecia-se ao sol. Então Alexandre propôs-se a atender qualquer pedido seu, que escolhesse o bem mais precioso, que enunciasse o capricho mais sofisticado, e seria prontamente atendido. Vejam, o Senhor dos Exércitos com Diógenes. Qual pedido esse filósofo faria? Vamos ver? Diógenes contemplou por alguns momentos o homem mais poderoso da terra, senhor de vasto império. Depois, esboçando um sorriso, disse-lhe: quero apenas que não me tires o que não me podes dar. Estás diante do sol, que me aquece. Afasta-te, pois. Interessante, né? Vamos contemplar por alguns minutos esse sol que nos aquece, que nos ilumina. Evidentemente, não podemos levar Diógenes ao pé da letra, mesmo porque estamos longe do desprendimento total. Ele representa um exemplo de como podemos simplificar a existência, despindo-nos do materialismo, para que não haja impedimentos à nossa felicidade. Então, novamente, a análise é pessoal. Eu tenho que ver o que é importante para mim. Eu tenho que fazer as minhas próprias escolhas.
e qual caminho eu vou seguir. E se nós nos contentarmos com o necessário, teremos condições para tratar de assuntos mais importantes, como a conquista moral, porque somos dotados de potencialidades criadoras que precisam ser exercitadas permanentemente, e tanto mais felizes seremos quanto maior o nosso empenho em cultivar os valores da verdade e do bem, da justiça e da sabedoria, do amor e da caridade, fazendo sempre o melhor. Então, a cada dia, a gente tem que se esforçar para retirar essas más inclinações, como um tratador de cavalos, um domador de cavalos. O que ele precisa para domar aquele cavalo, né? Disciplina, mudança de atos, mudança de pensamentos agressivos para pensamentos bons, controle de emoções, muito treinamento. Então, assim é a vida da gente. Essas escolhas são pessoais. O livre-arbítrio está aí para cada um escolher. Diante de um problema, eu posso escolher sair pela janela, pela escada, ou eu posso sair pela porta. Eu posso sair linda, maravilhosa da Sociedade Espírita a Caminho da Luz, lendo um livro, num dia chuvoso como esse, nem olhar para a rua. O que vai acontecer? Eu vou encurtar a minha existência. Mas a escolha é minha, né? Mas é importante eu fazer o bem aos outros, tornando a minha existência benéfica, recheada de momentos bons, de crescimentos, de progresso espiritual. A felicidade de realizar o bem é a maior vitória que você alcançará para a sua alma. E aqui nos lembra uma passagem do nosso Divaldo na Mansão do Caminho. Porque as más inclinações são dessa existência, mas também podem ser de outras. São aquelas bagagens, aqueles arquétipos que estão no nosso inconsciente coletivo e que, como um reloginho, uma hora eles vão despertar e seremos testados. Então ele recebeu um menino que foi abandonado, é história real, com 6 meses de idade. Esse menino, aos 4 anos, já fazia faquinhas para assustar as voluntárias. E elas tinham muito medo, porque ele tinha uma habilidade incrível. E aos 12 anos, ele continuava botando mais medo nessas voluntárias. E Chico teve que dar um tratamento de choque. Escuta aqui, meu filho, você só recebe coisas boas, ensinamentos bons. E o que você está fazendo, assustando a todas as moças, as voluntárias? Não pode mais ficar aqui na Mansão do Caminho. Você veio com 6 meses e já está com 12 anos e continua fazendo isso? Ah, tio, me desculpe, eu não vou fazer mais. E foi levando, Divaldo foi levando, completou 19 anos. E ele 18 anos. E ele pediu a emancipação. E Divaldo disse assim: então tá bom, meu filho, você será emancipado. Mas você vai. E quando você estiver na sociedade, você lembra do tio. Porque se você tiver essa má inclinação de matar alguém, você vem aqui e mate o tio. Como assim mate o tio? Porque daí eu falhei na tua educação evangélica, todo o ensinamento bom que eu te dei, porque essa sociedade não tem nada contra você. Essa sociedade só veio para te ajudar. Nós te demos um bom ensinamento. Ah, tá bom, então eu irei. Se passaram 10 anos e o rapaz retornou à Mansão do Caminho. E Divaldo perguntou: e aí, filho, tiveste vontade de matar alguém? Sim, tio, várias vezes eu sentia vontade de matar alguém. Mas eu lembrava da Mansão do Caminho, eu lembrava dos ensinamentos e me desarmei.
Então, meu filho, eu vou te dizer uma coisa. Agradeça à sua consciência que assimilou toda a educação moral evangélica que recebeu na mansão do caminho. Você fez bom uso do seu livre-arbítrio. Hoje você pode entender. Por isso vou lhe contar que os bons espíritos me disseram que você foi um criminoso na encarnação anterior, meu filho. Você trazia no inconsciente a lembrança do sangue jorrando em sua mão, quando queria esfaquear alguém. Estava tão perto de você que explodia na sua memória atual. Eram flashes do passado. E fica para nós também uma frase de reflexão de Teilhard de Chardin. Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Estamos quase encerrando, deixando também para reflexão essas frases. Gandhi disse: todo aquele que possui coisas de que não precisa é um ladrão. Aristóteles: a felicidade consiste em fazer o bem. Divaldo Pereira Franco disse que aprendeu que a finalidade da vida é ser feliz através da felicidade proporcionada aos outros. E o apóstolo Paulo disse: se alguém possuir bens deste mundo e vendo o seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como poderá permanecer nele o amor de Deus? É de se pensar. Encerramos aqui. Fica essa frase de Allan Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, Jesus é a nossa porta, é a nossa luz, é o nosso caminho. Kardec é a nossa chave, o nosso codificador. E com certeza, todos nós queremos estar com Jesus. Então, vamos cultivar as boas inclinações nos nossos corações, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Vamos nos auto-iluminarmos, vamos mudar o nosso rumo, porque a partir dessas escolhas, daremos o sentido para nossas existências. E fica a nossa frase do início, de Divaldo Pereira Franco. Quando nós começarmos a tornar a terra digna de viver, o reino de Deus estará entre nós. A referência, né? O livro Um Jeito de Ser Feliz, de Richard Simonetti. E também fica para leitura a indicação Desperte e Seja Feliz, pelo médium Divaldo Pereira Franco e Espírito Joana de Ângeles, No Rumo da Felicidade, médium Divaldo Pereira Franco e Espírito Joana de Ângeles. E esse aqui, Um Jeito de Ser Feliz, de Richard Simonetti. Meus votos de muita paz, agradeço a paciência, a colaboração de todos. Uma boa noite a todos e muito obrigada.